22 da lista de vetores e matrizes, e a gente precisa escrever um programa que leia uma matriz M, então, mais uma vez, a gente está dizendo que é do usuário. O usuário vai ter que ter um input no seu programa e lá ele vai entrar com a matriz de uma vez. Caso M seja uma matriz quadrada, imprima a soma de todos os elementos, todos os valores da diagonal principal e da diagonal secundária de M. Na verdade, ele pede então a soma de todo mundo de uma vez, né? Ele quer que soma todos, não é a soma da diagonal principal, soma 1 e soma 2. É uma variável soma que pega todo mundo da diagonal principal e todo mundo da diagonal secundária. Se M não for uma matriz quadrada, imprime uma mensagem de erro, tal como ilustrado a seguir. Então, vamos fazer o nosso programa, começando lá com digite uma matriz quadrada, esperando uma resposta do usuário. Então, M, que é a matriz, aqui vai ter o input dela, e a mensagem que está ali, digite uma matriz quadrada. Aí a primeira coisa que eu quero saber na verdade, antes de um if, eu preciso saber qual o número de linhas e colunas. Qual o comando que faz isso? O comando size. O comando size, ele retorna, curiosamente, talvez até esse ponto do estudo de Scilab vocês não conheçam, ele retorna um vetor, onde o primeiro elemento desse vetor representa o número de linhas da matriz, e o segundo representa o número de colunas. Então, aqui eu tenho o LC vai receber, esse é o comando, o resultado do comando size, passando aqui a matriz que a gente quer. Então, qual vai ser o size? Vai ser L linhas e C colunas. Se eu chegar aqui, o L for diferente do C, é porque essa matriz não é quadrada. Então, eu já vou dar aquela mensagem de que a matriz não é quadrada. Ó, erro, a matriz não é quadrada. E essa parte do programa já é para funcionar, inclusive. Tá? Nós podemos até já fazer essa ilustração. Olha. Play, digite a matriz. Eu vou copiar exatamente essa matriz aqui. Que matriz é essa? Essa é uma matriz que eu tenho três linhas, olha. 1, 2, 3 e 2 colunas. Então vamos lá. A matriz não é quadrada. Já fez o que precisava para a condição onde a matriz não é quadrada. O que falta, então? Fazer um else, e se ele vier no else, é porque necessariamente o L é igual a C, porque ele não é diferente de C. Então, se o L não for diferente de C, ele vem aqui, então ele é igual. E aí, o que eu vou ter que fazer? Duas coisas. Primeiro, somar todo mundo do diagonal principal. Depois, somar todo mundo da diagonal secundária. Ou fazer isso em paralelamente. Somar da diagonal principal num valor do i do for, depois da diagonal secundária. E tenho que depois somar todos os valores de todos os elementos, né, dessa matriz. Então, aqui no else começa um for, que vai de 1 até L, que é o número de linhas, e igual a 1 até o número de linha, número L. Quem que está na diagonal principal da matriz? Na diagonal principal da matriz é quando o I é igual ao J. Na verdade, quando o L é igual a C. O número da linha é igual ao número da coluna. Isso, aí nós estamos falando da diagonal principal. Então, quer dizer que o M de I, vírgula I, é o elemento que eu quero. É o primeiro elemento da diagonal principal quando o I valer 1. Depois ele vai valer 2, depois vai valer 3. E eu preciso fazer a variável soma, que eu vou declarar aqui antes do for, que ela começa em 0, eu tenho que fazer o soma ser igual ao soma mais o M de J. Então aqui eu já estou fazendo o soma rodar para a diagonal principal. Fazer o somatório de cada elemento da diagonal principal a partir da variação do valor de I, que vai significar tanto linha quanto coluna. Então, vou escrever aqui, diagonal principal, comentário, tá? Mas eu também tenho que fazer a soma ser igual ao soma mais o elemento correspondente à diagonal secundária. Mas esse valor, ele na verdade, ele não é I. Ele é I menos... Agora eu tenho que contar de trás para frente ao número da coluna. Quando a linha for 1,
a coluna vai ter que ser 3. Então, se eu fizer o L menos I mais 1, eu vou conseguir chegar no que eu quero. Então, L3, I1 mais 1 ficou 3. Então, é 1, 3. É o primeiro elemento da diagonal principal. Quando o I passar para 2, eu vou ter L3 menos 2, 1, mais 1, 2. Então, 2, 2 é o segundo elemento da diagonal secundária. E depois, o último valor aqui para a coluna vai ser o 1. Então, estaria falando do I igual a 3 e o segundo valor aqui, que representa o número de coluna, igual a 1. Né? Então, seria posição 3, 1. Linha 3, coluna 1. Aqui, então, para a diagonal secundária. Ok, precisa fazer um AND para esse for. De certa forma, aqui eu já fiz o programa básico. Falta imprimir, mas eu já fiz essa parte que estava sendo solicitada no exercício 22. Não fiz a parte adicional, mas vamos rodar até aqui e a gente faz a adicional. Depois que terminar o else, eu posso então fazer a impressão. Soma igual a qual foi o valor de soma que vai estar. Então, printf, soma igual a %g, uma quebra de linha, onde eu tenho a variável soma sendo impressa. Vamos rodar para a matriz que nós temos, que essa aqui é uma matriz quadrada, e vamos ver o que sai. Ó, ele deu soma 30. Detalhe é o seguinte, o elemento 2, 2, ele faz parte tanto da matriz da diagonal principal quanto da diagonal secundária. Ele é contado 2 vezes. Beleza, porque para cada diagonal ele aparece uma vez. Tá? Aqui no meu algoritmo também. O I variando de 1 até L, ele tem lá um valor para cada uma das linhas, uma posição de coluna, né, que ele vai considerar tanto para a diagonal principal quanto para a secundária e vai somar todo mundo. Tá? Então, aquele que está na posição 2, 2, para esse exemplo, né, ele vai ser computado 2 vezes. Quem estiver na interseção das diagonais, né, entre a principal e a secundária. Agora vem a parte mais usada, né, a parte que eu estou chamando de clássica aqui do problema de matrizes, que é percorrer uma matriz inteira. E a gente quer fazer isso para somar todos os elementos da matriz. Então, eu vou fazer um for. Tudo depois, viu, gente? Na verdade, dentro do else, hein? Porque isso é para acontecer só se ele vier no else. Então, for. E posso usar o i? Aqui eu já estava usando o i aqui em cima. Posso usar aqui embaixo? Pode. Por quê? Porque o for aqui de cima já acabou. Eu não estou mais usando o i. Vamos fazer um reuso dele. Então, para i igual a 1 até L, eu tenho agora um for do j, para variar o j de 1 até o número de colunas. Que, na verdade, dá na mesma se for L. Por quê? Porque o L, se vier no else, é porque ele é igual a C. Tá? Mas eu vou colocar aqui só porque nem sempre isso é verdade, e aí funciona também. Você coloca o L aqui e o C aqui. Então, beleza. Aqui dentro, o que é para fazer? Soma igual ao soma mais, mas eu tenho que zerar o soma aqui depois de usar ele também, vou reciclar ele, olha. Aqui em cima eu já usei ele e já imprimi. Reciclo ele, faço ele valer 0, reuso ele, e aí agora soma igual a soma mais o m de índice i, vírgula j. Ele para o i em 1, vai depois até L, mas para cada vez que ele parar o valor de i em alguma coisa, ele vai rodar o j de 1 até C. E ele vai somar todo mundo, então, da primeira linha, vai somando depois todo mundo da segunda linha, para cada uma das colunas, e assim por diante até terminar a matriz inteira. Já posso finalizar aqui os 2 fors e já posso colocar a soma aqui também dos valores totais. Então, aqui em cima foi a soma das diagonais. E aqui embaixo foi a soma total de todos os elementos. Vamos ver se vai dar certo. Então, a mesma matriz de antes, total das diagonais 30 e soma total 45. Então, agora como é que a gente vai conferir? Deve estar certo também, né? Aqui... Será que não? 45?
Lembrando que aqui no cálculo da soma total, ele não vai levar nada em consideração duas vezes. Ele contou cada uma vez. Ele parou na primeira coluna, foi lá, pegou, na primeira linha, foi lá, pegou o primeiro elemento da primeira coluna. Depois da segunda coluna, depois da terceira. Foi para a segunda linha, pegou o primeiro da coluna, segundo, terceiro. Foi para a terceira e pegou também. Então ele não contou ninguém duas vezes. Aquela parte das diagonais é porque em algum momento dava 2, 2 duas vezes. Né? Porque eram duas contas que estavam sendo feitas. Deu 45 aí mesmo ou não? Então, beleza. Vamos encerrando aqui mais um programa.